Quero aqui falar hoje de uma notícia muito triste para o nosso Brasil, que, aliás, tem sido corriqueira. Já há 9 edições dessa notícia, nós temos ela afetando as famílias, afetando a indústria, afetando o desenvolvimento brasileiro, que é o PIB de 2016, o PIBinho do governo do Michel Temer. Ou seja, o PIB em 2016 caiu 3,6% em relação ao ano anterior. A expectativa do mercado era que o PIB caísse 3,5%, caiu mais do que a expectativa do mercado. Houve recuo na agropecuária, 6,6%, na indústria 3,8% e nos serviços 2,7%. No quarto trimestre de 2016, frente ao terceiro trimestre do mesmo ano, o PIB caiu 0,9%, levando-se em consideração a série com ajuste sazonal. A expectativa do mercado era que caísse a metade apenas, 0,5%, caiu 0,9%. É o 8º resultado negativo consecutivo nesta base de comparação. 8º resultado negativo consecutivo que nós temos da queda do PIB. Nessa questão do quarto trimestre, o que cresceu foi a agropecuária, enquanto a indústria e serviços continuam recuando, assim como o consumo das famílias. Não era esse o governo que dizia que bastava tirar a presidenta Dilma, que o PIB ia crescer, que a economia do país ia melhorar, porque nós íamos resgatar a expectativa, as pessoas iam ter fé no país novamente? Não era esse o governo? Não era o governo do Michel Temer que dizia isso? Não era o ministro Meirelles, que está na Fazenda, que dizia isso? Não era o PMDB que dizia isso? O PSDB que dizia isso? Tirem a Dilma, que resolve o problema da economia, é uma questão de expectativa. A expectativa vai ficar positiva e a economia vai crescer. Pois bem, hoje o senhor Henrique Meirelles, que é o ministro da Fazenda, que tanto falou da expectativa positiva e da confiança, no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, no Conselhão, criado por Lula, aliás, para discutir os problemas do Brasil, em que o presidente Michel Temer se reuniu hoje pela manhã, disse que a queda do PIB de 2016 e também já do primeiro trimestre de 2017, que vai ser arrasador, se dá em relação à confiança da indústria. Se dá porque a indústria está desconfiada. Mas espera aí, essa gente não ia trazer a confiança para o país? Não iam trazer a confiança? Não era uma varinha mágica? Tira a Dilma, volta a confiança, nós vamos ter um ciclo de novo de investimento, um ciclo de desenvolvimento? Eu fico vendo o esforço da mídia que deu apoio a essa retirada da presidenta, da presidência da República, fazer o esforço para dizer que a economia está melhorando. Aí eles dizem assim, a inflação caiu. A inflação caiu não é porque o Temer assumiu, a inflação caiu é porque o Temer acabou com a economia. Nós estamos com a economia no chão. Menos 3,6% cresceu em 2016 e 2017 não vai crescer. Não adianta o ministro Meirelles dizer que vai crescer, porque não vai. Nem o mercado tem expectativa de crescimento. É uma vergonha esse PIB. E é muito interessante, senadora Regina, que preside essa sessão, dar uma olhada aqui como que se dá essa variação. E aí que nós temos uma meia-culpa para fazer aqui, principalmente nessa parte, que foi em 2015 a presidenta Dilma ter colocado Joaquim Levy no Ministério da Fazenda. Então, aqui assim, ó, mostra 2015. Nós caímos. Por quê? Porque as medidas de ajuste do Joaquim Levy são as iguais desse governo. Nós alertávamos naquela época, vão fazer corte nos investimentos, vão fazer corte nas questões sociais, mas puseram. Quando Dilma tira o Joaquim Levy, nós começamos a ter uma melhora nos indicadores econômicos. Entra o Temer e cai completamente. É isso que nós estamos vendo, gente. Mas eu pergunto de novo, não eram eles que iam melhorar a economia? Não eram eles que iam fazer a economia crescer? Era só tirar a Dilma. Olha aqui a expectativa deles. A expectativa que eles tinham do mercado, que o mercado tinha, que eles mediam e que eles divulgavam. A azul de baixo é de 2016, com o governo Dilma. Baixíssima expectativa, não ia ter confiança. A de 2017 era com o Temer na presidência. Olha aqui, ó, como é que já está aqui em março de 17. Está igual à expectativa da Dilma em 16. Me diga, o que adiantou mudar esse governo? Para que mudou? Eles têm que entregar o resultado para o país. Eles disseram que a economia ia crescer, que bastava eles entrarem, que ia ter confiança.
Mas sabe por que a economia não cresce? Porque não é uma questão de confiança. É uma questão concreta de dinheiro em circulação. E não vai crescer a economia com essas reformas absurdas que esse governo está fazendo. As famílias não têm gasto. Grande parte está desempregada e aqui está empregada, está fazendo poupança, está economizando porque está com medo. As indústrias, as empresas também não estão investindo. Tinha um motivo para investir, que era o conteúdo nacional, principalmente no setor de petróleo e gás, que agora acabou. O BNDES, ao invés de dar crédito para as empresas, devolveu 100 bilhões para o Tesouro e tem mais 100 bilhões em caixa. Vejam só, senhores, o BNDES está com 100 bilhões em caixa. O BNDES não é um banco para ficar com dinheiro em caixa. Por que esse governo não tem coragem e não acaba com o BNDES? Eu não quero mais um Banco Nacional de Desenvolvimento, de fomento à minha indústria e ao meu setor produtivo. Tenha coragem e a decência, mas para de fazer esse discursinho sem vergonha, rastaquera, de que o banco não vai mais fazer operação de crédito porque isso é colocar dinheiro que não retorna. É uma vergonha o que está acontecendo nesse país. E aí vai o senhor Meirelles de novo e apresenta no Conselhão, além de dar essa justificativa esfarrapada, porque era o que eles falavam do governo da Dilma, que não tinha confiança, apresenta no Conselhão a proposta dele para a retomada do crescimento. O primeiro item da proposta dele para a retomada do crescimento é o ajuste fiscal. O ajuste fiscal, gente. Quem é que retoma crescimento com ajuste fiscal? Ele que vem aqui e diga, um país que conseguiu isso? Não tem, porque não é possível. Um país como o nosso, que está sem dinheiro dos investidores, dos empresários, do setor produtivo, sem dinheiro das famílias e não ter dinheiro do governo, porque vai ter ajuste fiscal? Vai crescer? Como? Não tem milagre, pode fazer cara bonitinha, discurso fofinho, pode dar entrevista, pode a mídia que está protegendo dizer que está tudo bem, porque não está tudo bem. A realidade não é essa. Temos 13 milhões de desempregados, os programas sociais estão sendo cortados. Numa crise de desemprego, cortaram mais de 400 mil famílias do Bolsa Família. Não é assim que se combate a crise, e isso vai continuar. Essa história do ministro Meirelles dizer, por exemplo, que nós vamos ter crescimento de 2,4% no quarto trimestre de 2017, ou seja, no final do ano, é desmentida, inclusive, pela expectativa de mercado. O mercado está dizendo que, no máximo, a gente chega a 1,8%, e aí o crescimento geral do ano seria de 0,5%, no do Meirelles de 1%. Não é possível. Vocês acham que o primeiro trimestre agora de 2017 nós vamos ter crescimento positivo? Ganha um prêmio quem apostar nisso. Vamos apostar. Quem é que aposta que o crescimento vai ser positivo no primeiro trimestre de 2017? Não vai ser negativo. Assim como deve ser negativo do segundo trimestre e deve parar no terceiro trimestre. Se não acontecer nada na economia, nada, não crescer nada, continuar como está, só isso já vai levar a um PIB negativo em 2017 de 1,1%. Gente, isso é o caos. Eles estão destruindo a economia nacional, destruindo a indústria nacional, destruindo os nossos empregos. E agora querem, além da PEC 55, que era a grande solução e que não deu solução e não vai dar solução nenhuma, fazer a reforma da Previdência. Gente, vão tirar dinheiro de quem ganha menos. Não é possível isso, essa gente não acorda, não visita o Brasil, fica fazendo política apenas no ar-condicionado dos seus gabinetes? Quantos municípios esse Michel Temer visitou? Quantas regiões pobres ele colocou o seu pezinho? Com quantos trabalhadores ele falou? Os seus ministros andaram esse país? Não, claro que não. Não conhecem a realidade do Nordeste, não conhecem a realidade do interior desse país. Vão cortar a aposentadoria especial para os agricultores. Tomem vergonha na cara. Quem bota o sustento na mesa desse país é a agricultura familiar, que produz 70% dos alimentos no Brasil, com 25% das terras agricultáveis. E agora querem fazer com que o agricultor brasileiro trabalhe até os 65 anos. Fantástica a declaração do presidente hoje. É ponto de honra a idade de 65 anos. Claro, ele se aposentou com 55, ganha o teto, mais de 30 mil reais, para ele tanto faz. Se o agricultor, a agricultora no Cabo da Enxada tiver que ficar até 65. Ele não conhece a realidade desse país, nem em revista deve ver.
É um absurdo que nós estamos vivendo, gente. Vai fazer um agricultor pagar por 25 anos a Previdência? Tem que tomar vergonha na cara. O que está acontecendo no Brasil é um assinte. E disseram, vamos tirar a Dilma que nós resolvemos isso. Resolvam, resolvam. Cadê o PMDB que não está nesse plenário que está vazio? Cadê o PSDB que não está nesse plenário que está vazio? Por que não vem aqui falar do PIB? Vão dizer o quê? Que é uma herança maldita da Dilma? Mentira! No governo Dilma, caiu em 2015 e nós alertávamos, não coloque o Joaquim Levy. É uma barbaridade o que nós estamos vendo nesse país. Nós tínhamos que fazer o que o Lula fez em 2008 e 2009. Vocês lembram da crise de 2008 e 2009? Pois bem, foi uma crise muito grande, quebrou o banco americano, a economia americana foi no chão. E o Lula disse, aqui vai ser marolinha. Mas sabe por que ele falou que aqui ia ser marolinha? Porque ele sabia como enfrentar a crise. Sabia que o governo, o Estado, quando não tem dinheiro em circulação, tem que pôr dinheiro. O que o presidente Lula fez? Foi lá e aumentou as parcelas do seguro-desemprego. Não posso ter gente desempregada e achar que as pessoas não têm que ter ajuda. São 13 milhões de famílias que estão passando por isso. Aumentou o Bolsa Família, o número de famílias, e aumentou o valor. E mais do que isso, aumentou o valor do salário mínimo real. Qual foi o reajuste que o governo de Michel Temer deu do salário mínimo? Não foi real, foi de inflação. Aliás, aquilo que nós tínhamos mandado no orçamento para 17, ele reduziu. Então, é um governo que não está nem aí, está preocupado com o sistema financeiro, em pagar a dívida. O Brasil vai ao chão, aliás, já está ao chão, vai ao fundo do poço. Não tem como recuperar uma economia desse jeito. Ou o BNDES entra dando crédito às nossas empresas, a gente retoma o conteúdo nacional, colocamos dinheiro em circulação e principalmente nas mãos dos mais pobres, ou não tem como recuperar a economia. Não adianta o ministro Meirelles fazer discurso e dizer que vai melhorar. Não adianta os articulistas econômicos do governo dizer que está tudo muito bom, porque não está. E não somos nós que estamos dizendo, são os números que estão aqui. E números que mostram, mês após mês, como a economia está sendo deteriorada. E agora saiu num veículo de imprensa, há poucas horas, uma informação de que o próprio governo tem um estudo que o PIB cairá este ano 1,1%. Então, estão enganando a quem? Estão enganando a população? Estão brincando de fazer governo? Vão desmontar esse país? Nós não podemos deixar isso acontecer. Por isso são importantes as manifestações de amanhã das mulheres, que é uma manifestação chamada pelo direito das mulheres, mas também pelo direito da população. É o feminismo para 99% das pessoas. Nós queremos uma economia inclusiva, nós não queremos reforma da Previdência, nós queremos emprego, trabalho, nós queremos dignidade, e é para isso que as mulheres vão parar amanhã nesse país. Como é importante a paralisação que nós vamos ter no dia 15 aqui no Brasil. Temos que mostrar para esse governo que ele não sabe o que está fazendo. Aliás, se ele lesse pesquisa, já se envergonharia. O Temer tem 89% de rejeição. 89%. É um escândalo, uma vergonha isso. Nenhum outro governante teve tanta rejeição como esse que está aí. E por que tem rejeição? Porque está acabando com a economia do país e tirando os direitos do povo brasileiro. Eu faço um apelo a esse Senado, aos nossos senadores. Por favor, vamos tentar salvar o Brasil. Não deixar que isso aconteça. A notícia do PIB hoje, do PIB de 2016, mostra bem a que veio esse governo que tirou a presidenta Dilma. Muito obrigada, senhora presidenta.